Olá, meu nome é Rafaela e eu vou apresentar o trabalho intitulado Teleatendimento para Gestantes, os desafios da implementação na prática. O projeto foi desenvolvido por mim, Rafaela Araújo, por Giovana Castro, Marina Ribeiro, Maria Luísa Menezes, Núbia Mota, Leidiane Aparecida e orientado pela professora Débora Vitorino. Bem, então, para a gente iniciar, é importante a gente entender que durante o período gestacional, diversas alterações fisiológicas, né, que são totalmente normais e esperadas, ocorrem no organismo das mulheres, e essas alterações podem ser cardiorrespiratórias, metabólicas, endócrinas, vasculares, né, e além dessas alterações fisiológicas, pode ter, né, problemas biomecânicos que vão impactar diretamente na qualidade de vida dessas mulheres. Esses problemas, eles podem ser, por exemplo, desalinhamento lombopélvico, desalinhamento postural de forma, né, geral. A gente tem ali a mudança no centro de gravidade dessas gestantes, a gente tem uma sobrecarga nas articulações, em decorrência do aumento de peso, né, durante a gestação, e isso tudo vai impactar aí com o surgimento de dores em várias regiões do corpo, dor lombar, impactar na qualidade do sono dessas gestantes. Bem, então, diante desse contexto, né, o projeto de extensão Bebê a Bordo, Fisioterapia Aquática para Gestante, visa realmente proporcionar atendimento individualizado para melhorar a qualidade de vida e a capacidade física e funcional desse público em Diamantina. É importante dizer que o projeto originalmente ocorre de forma presencial na piscina aquecida, localizada, né, ali no prédio da Clínica Escola de Fisioterapia. Bem, então, os objetivos do projeto é prestar assistência individualizada às gestantes, melhorar os índices de atividade física de qualidade de sono e prevenir ou tratar a dor lombar no público, né, nesse público que são as gestantes. Bem, então, a metodologia para a gente desenvolver o nosso projeto de forma remota, ou seja, por teleatendimento, baseou-se, né, no início aí no contato com essas gestantes, então na captação, na busca ativa dessas gestantes. Isso foi feito com a publicação desse folder que aparece aí na tela. A gente publicou esse folder tanto na página do Instagram quanto, né, nas nossas páginas pessoais dos envolvidos no projeto. A gente disponibilizou o nosso direct no Instagram e o telefone de contato. E comunicamos, né, também aos obstetras aqui da cidade de Diamantina para que eles pudessem fazer o encaminhamento dessas gestantes para a gente. E aí que é importante dizer que essas gestantes, elas só poderiam realmente participar do projeto se elas não tivessem nenhuma contraindicação ao exercício. Então, assim que essa gestante entrasse em contato com a gente, né, por plataformas ali de mensagem, WhatsApp, Instagram e outras, nós começávamos, né, nosso processo de avaliação, que se inicia com uma anamnese, que é um levantamento de dados através de uma estrutura estruturada, né? Então, a gente coletava dados pessoais, o histórico de gestação atual e gestação pregressa, se teve algum histórico de aborto, complicações em gravidez anteriores, multípara, primípara, né? A gente coletava também relatos da atividade de vida diária dessa mulher, e aí a gente coletava se ela tinha alguma dificuldade, quais eram as suas capacidades, e também sobre a participação, né, vendo aí quais eram as suas limitações durante o período gestacional. Bem, como a avaliação no período remoto, a gente não conseguia fazer o exame físico, a gente sempre coleta, né, dados do sono e de incapacidade através de questionários, e dessa forma, né, a gente acabou transcrevendo os questionários que já são validados para a plataforma online, que foi o Google Forms, e encaminhava o link desse formulário para essas gestantes, elas preenchiam e a gente conseguia ali ter um critério avaliativo. Para medir o nível de incapacidade dessas gestantes, a gente usou o questionário do Holland Morris, que é um questionário que ele é pontuado com 1 ou 26 pontos, né? E quanto menor a pontuação, maior é o nível de incapacidade, e ele mede a incapacidade relacionada à dor lombar. Além disso, aplicamos também o Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh, que é um questionário que, de fato, vai avaliar a qualidade desse sono. Ele é pontuado de 0 a 21 e scores maiores que 5 pontos indicam pior qualidade do sono. Além disso, avaliamos também a dor, então foi passado, né, uma orientação,
e um diagrama de corpo, onde a gestante conseguia para a gente sinalizar qual a região do corpo doía, né? Tinha presença de dor, e qual é o nível, o grau dessa dor em uma escala de 0 a 10, que é a escala visual analógica, sendo 0 sem dor e 10 a maior dor possível. Bem, então, com esses dados em mãos, né, da avaliação e do preenchimento desses questionários, a gente fazia a prescrição dos exercícios. Esses exercícios, eles eram elaborados, né, discutidos em grupo, e depois dessa discussão em grupo, nós elaborávamos vídeos explicativos e demonstrativos, uma vez que os estudos já comprovaram que essa é uma forma eficaz, né, de passar esse conteúdo de forma remota. Depois disso, né, assim que a gente enviava o vídeo com as orientações, a gente propunha um encontro síncrono. Exatamente nesse encontro síncrono, a intenção era diminuir aí possíveis efeitos deletérios do exercício, como a execução incorreta do exercício, sobrecarga no tecido. Então, a gente tentava fazer esse momento síncrono para que a gente pudesse aí diminuir esses riscos. Bem, além disso, né, depois que a gente aplicava tanto o momento síncrono quanto o assíncrono do exercício, a gente aplicava a escala modificada de Borg, né, de esforço subjetivo de Borg, onde a gestante podia indicar para a gente, né, qual tinha sido ali o grau de dificuldade desse exercício. Então, qual foi o nosso resultado? Durante o nosso projeto de teleatendimento, nós tivemos 6 gestantes atendidas, com uma média de acompanhamento de 20 dias, né? A média de idade dessas gestantes é de 31 anos e a média de semanas gestacionais eram de 14. A gente teve uma baixa adesão ao projeto de telereabilitação, né? E a gente acredita que esse resultado ele tenha sido um pouco ruim em relação ao vínculo terapeuta-paciente, né? Porque foi muito enfraquecido nessa forma remota, nessa modalidade remota, e também, né, a gente acredita, a equipe acredita que essa modalidade, ela se apresentou como uma barreira na participação das gestantes, porque a expectativa dessas gestantes era que o projeto presencial fosse liberado, né, dentro ali do contexto da pandemia, que ele fosse liberado e que a gente pudesse fazer esses exercícios na piscina, o que não aconteceu, então elas foram abandonando o projeto. Bem, então, diante desse contexto, a nossa solução, né, para que a gente ainda pudesse educar, para que a gente ainda pudesse ter, né, um nível de informação bacana para esse público que necessita, né, de acompanhamento aqui em Diamantina, a gente criou a página no Instagram, né, que é @bebeabordo_FVJM. Nessa página nós publicamos conteúdo de qualidade baseado em ciência, né, e a gente faz divulgação ali de exercícios e orientações para as gestantes. Nesse Instagram, né, a gente tem aí carrosséis e vídeos animados. Carrossel é um tipo de publicação, né, que a gente consegue dar um volume grande de informação de uma forma bem dinâmica, e concluímos, né, que o teleatendimento para gestantes, diante disso tudo, né, diante desse contexto, não obteve sucesso na adesão, e é importante relatar, né, e realçar aí os pontos como a relação terapeuta-paciente e as expectativas que essas pacientes tinham no retorno, né, do projeto de forma presencial na piscina. Então, eu agradeço primeiramente a atenção de todos, agradeço também a toda a equipe do projeto Bebê a Bordo, as gestantes que participaram do projeto, a professora Débora por ter me dado a oportunidade de estar envolvida com esse trabalho, e a ProEx. Aqui estão as minhas referências. Muito obrigada. Boa tarde, meu nome é Daniele, faço parte do programa de mestrado em Reabilitação e Desempenho Funcional aqui na UFVJM. Vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Protocolo de Revisão Sistemática de Instrumentos Genéricos de Qualidade de Vida, traduzidos para o português do Brasil. Nos últimos anos foram publicados uma variedade de escalas, questionários, instrumentos que avaliam a qualidade de vida. E a avaliação da qualidade de vida, por meio desses instrumentos, tem sido cada vez mais utilizado na área da saúde, principalmente depois que as suas propriedades psicométricas foram comprovadas como parâmetro válido e confiável. Os questionários de qualidade de vida, eles são muito utilizados na área da saúde, e é importante conhecermos a qualidade metodológica destes estudos
para sabermos um melhor resultado na prática clínica. Até o momento, não existe um consenso na literatura sobre qual questionário de qualidade de vida, traduzido no Brasil, apresenta uma melhor qualidade metodológica. Nesse sentido, o objetivo do estudo é encontrar os questionários de qualidade de vida para diferentes populações traduzidos e validados para o idioma português brasileiro e identificar sua população. O protocolo de revisão sistemática será registrado na Próspero e seguirá recomendações da Cochrane e a declaração Prisma. A pesquisa utilizou 5 bases de dados, sem restrição de idioma ou período de publicação. Foi incluído artigos que avaliam as seguintes propriedades psicométricas de acordo com os critérios da COSMIN, que são confiabilidade, validade, reprodutibilidade e responsividade. Os artigos encontrados, eles foram registrados no aplicativo RIAN e logo após foram selecionados de acordo com seus títulos e resumo, e em seguida os estudos foram lidos na íntegra. Para avaliar a qualidade metodológica, foi usada a lista de verificação da COSMIN e foram selecionados 50 artigos. Após triagem, entraram para o estudo somente 36 artigos. A amostra ela foi representada predominantemente por adultos do sexo feminino, idade variando entre 2 a 97 anos, e as propriedades psicométricas foram consideradas muito boas. Assim, podemos concluir que existem vários questionários de qualidade de vida utilizados para diferentes condições de saúde e diferentes populações. Além disso, os profissionais de saúde podem utilizar a ferramenta COSMIN para a tomada de decisões clínicas na área da saúde. Muito obrigada. Olá, o meu nome é Luana Aparecida Soares e vou apresentar o trabalho intitulado A força de pressão manual e dos músculos respiratórios são discriminadores de sarcopenia em idosas brasileiras residentes na comunidade. Os outros autores que contribuíram para a realização deste trabalho são Liliana Pereira Lima, o Arthur Nascimento Arrieiro, a Ana Caroline Negreiros Prates, o Leonardo Augusto da Costa Teixeira, a Adriana Neto Parentoni, a Vanessa Amaral Mendonça e a Ana Cristina Lacerda. Bom, a sarcopenia é uma doença muscular e esquelética progressiva e generalizada que está associada ao aumento da probabilidade de resultados adversos, incluindo quedas, fraturas, deficiência física e mortalidade. Há na literatura uma variedade de testes disponíveis para avaliação da sarcopenia, tanto na prática clínica quanto na pesquisa. Entretanto, alguns pontos de corte desses testes são arbitrários e foram baseados em populações europeias e no uso de referências normativas com outras populações, como, por exemplo, adultos jovens saudáveis. Dessa forma, dados interpretativos de populações de referência apropriadas e pontos de corte específicos da população devem ser desenvolvidos, a fim de identificar corretamente os idosos em risco de desfechos funcionais e resultados adversos. Por isso, o objetivo do nosso trabalho foi estabelecer pontos de corte da força de pressão palmar e dos músculos respiratórios, incluindo a pressão inspiratória máxima e a pressão expiratória máxima, para o rastreamento da sarcopenia em idosas brasileiras residentes na comunidade. Trata-se de um estudo transversal envolvendo participantes avaliados no Laboratório de Fisiologia do Exercício, no LAFIEX, da UFVJM, de junho de 2016 a junho de 2017. Esse estudo recebeu aprovação pelo Comitê de Ética da respectiva universidade. Foram incluídas, a amostra foi constituída por mulheres idosas com mais de 65 anos
e elas passaram por algumas avaliações, incluindo a força de pressão manual, a pressão inspiratória máxima e a pressão expiratória máxima. Na análise estatística, a curva de característica de operação do receptor, a curva ROC, foi calculada para testar a sensibilidade e especificidade dos testes, e a área sob a curva ROC, com intervalo de confiança de 95%, também foi calculado para todos os testes, e os pontos de corte foram determinados pelo índice de Youlden. Bom, inicialmente nós encontramos 154 idosas que participaram do estudo, que foram elegíveis, e 57% delas eram sarcopênicas. Dos testes analisados, somente a pressão expiratória máxima e a força de pressão manual apresentaram um valor de área sob a curva satisfatório, ou seja, maior que 0,70, o que permitiu que a curva ROC fosse calculada. A pressão inspiratória máxima apresentou um valor de área sob a curva como 0,65, por isso que ele não permitiu dar sequência e foi calculado, e não foi calculado os pontos de corte para esse teste. Aqui, só para ilustrar, são as curvas ROCs de cada um dos testes analisados. O ponto de corte estabelecido, então, pela pressão expiratória máxima, com o teste de Youlden, foi um valor de 77,5 centímetros de água, com uma sensibilidade de 77%, uma especificidade de 62% e um valor preditivo positivo de 73%. O ponto de corte para a força de pressão manual foi de 20 kg por força, com sensibilidade de 70%, especificidade de 77% e valor preditivo positivo de 80%. Assim, percebemos que esses dois testes, a pressão expiratória máxima e a força de pressão manual, apresentam boa acurácia em identificar a sarcopenia. Portanto, esses testes de força são ferramentas simples e acessíveis para o rastreamento de sarcopenia em idosas brasileiras residentes na comunidade. Gostaríamos de agradecer à FAPEMIG, o CNPq e a CAPES, bem como o LAFIEX, o LIM e a UFVJM. Obrigada. Meu nome é Victor Seabra de Paiva e eu vou apresentar o trabalho denominado Avaliação da Associação entre Religiosidade e Uso Abusivo de Bebidas Alcoólicas por Escolares da cidade de Diamantina, Minas Gerais. Durante o período da adolescência, é recorrente que os jovens busquem afirmar sua própria identidade por meio do consumo de drogas psicotrópicas, sendo a mais comumente utilizada a bebida alcoólica. Nesse contexto, surge o termo binge drinking, ou beber pesado, que é quando, em uma única ocasião, a pessoa faz o uso de 5 ou mais doses de bebida alcoólica. Nisso, a religiosidade é normalmente apontada como fator de proteção para o consumo de substâncias psicoativas e como um meio para a recuperação da dependência desses. Sendo assim, o presente trabalho tem por objetivo avaliar a prevalência do consumo de bebida alcoólica em binge por adolescentes de 12 anos de Diamantina e a sua associação com a religiosidade. O presente trabalho tem por local a cidade de Diamantina, localizada no nordeste do estado de Minas Gerais e com uma população de 47.647 habitantes. Apresentou um censo de 633 escolares de 12 anos, distribuídos em 13 escolas de ensino fundamental e médio da rede pública e privada dentro de sua área urbana. Assim como dito, o estudo é localizado na cidade de Diamantina e apresenta como amostra escolares com 12 anos. O delineamento do estudo é feito de modo transversal e possui por variável dependente o uso de bebida alcoólica em binge.
Já por variáveis independentes, apresenta o sexo dos escolares e a sua religiosidade. Para iniciar o projeto, por considerações éticas, inicialmente, o estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM. Então, autorizações foram obtidas com a Secretaria Municipal de Educação e Superintendência Regional de Ensino, e as visitas foram realizadas às escolas apresentando o objetivo da pesquisa e solicitando a anuência da direção. Nesse ponto, foi realizado um estudo transversal, através do censo, de 633 adolescentes de 12 anos de idade matriculados nas escolas públicas e privadas da zona urbana da cidade. Para coletar os dados relativos ao binge drinking, foi utilizada a terceira pergunta do Audit C. Com que frequência você consome 5 doses ou mais em uma única ocasião? Já para coletar os dados relativos à religiosidade, foi utilizado um segundo questionário com as seguintes 3 perguntas. Você participou de atividades religiosas nos últimos dias? Você fez orações nos últimos meses? E qual a importância da religião em sua vida? Para a realização da coleta de dados, em um dia devidamente agendado e apenas após o recolhimento dos termos de consentimento livre e esclarecido e do assentimento, houve a coleta de dados. As fichas com dados demográficos contendo a identificação dos participantes e os instrumentos foram aplicados em sala de aula na ausência do professor. Os questionários foram então lidos em voz alta para que todos pudessem responder simultaneamente e não houvesse a interferência dos colegas durante a resposta, sendo então todos os dados analisados de forma descritiva e analítica. Então, como resultado, dos 633 alunos convidados, houve uma participação de 92,9% deles, com um total de 588 escolares. Desses, 51,4% eram do sexo feminino. A grande maioria, 92,2%, eram estudantes da rede pública, totalizando 542 alunos. E, dentre esses, houve uma prevalência de 23,1% do consumo de bebida alcoólica em binge, 136 alunos. Desse modo, ao analisar os dados, é perceptível uma associação estatística significante entre beber em binge e o sexo masculino, com maior número desse sexo. Já quanto à religiosidade, houve também uma associação estatisticamente significativa entre o beber em binge e aqueles que afirmaram pertencer a uma religião ou executar alguma atividade religiosa constante, havendo menor caso de bebida em binge quando participando da religião. Esse fato se torna ainda mais relevante nos que declararam que a religião seria algo importante em sua vida, reduzindo ainda mais a quantidade de binge drinking em esse meio. Portanto, pode-se concluir que, para aqueles escolares que declararam pertencer a alguma religião ou que participaram de atividades religiosas e tinham a religião como sendo algo importante em sua vida, apresentaram um risco muito menor de pertencer a grupos escolares que relataram beber em binge. E, portanto, vê-se que práticas religiosas podem ter um efeito positivo sobre a prevenção de comportamentos de risco por adolescentes. Agradeço ao FVJM e à FAPEMIG. Muito obrigado pela atenção de todos até agora. Olá pessoal, meu nome é Tomás Ferreira, sou vice-presidente da Liga Acadêmica Multidisciplinar em Saúde Mental, a LANSME. Hoje vou falar do processo de implementação das ligas acadêmicas, que são entidades apartidárias e sem fins lucrativos, criadas e organizadas por um grupo de discentes, sob coordenação geral de um docente, para aprofundamento didático delimitar a área acadêmica, destinando a enriquecer o processo pedagógico, a produção de conhecimento e possibilitando a socialização e atendimento das demandas sociais e formativas. Levando isso em consideração, foi criada a Liga Acadêmica Multidisciplinar em Saúde Mental da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, a fim de estimular e complementar a compreensão dos alunos de graduação sobre a saúde mental e seus impactos por meio do desenvolvimento de atividades nos domínios de pesquisa, extensão
e ensino. Os membros. A diretoria é composta por 8 membros: presidente, vice-presidente, diretora de ensino, diretora de pesquisa, diretor de extensão, diretor de comunicação e marketing, tesoureira, secretária, com 5 ligantes que são distribuídos de acordo com a demanda da liga, 2 colaboradores e uma coordenadora. A liga em si teve um surgimento através de uma demanda de aluno que buscava entender o processo do que é saúde mental e os seus impactos dentro da universidade. A LANSM é formada por discentes de diferentes cursos da área da saúde, incluindo farmácia, fisioterapia, medicina e odontologia. Esse caráter multidisciplinar nos proporciona uma compreensão integral da saúde mental. Esses trabalhos têm como finalidade descrever o processo de implementação da LANSM na UFVJM. Como foi falado, as ligas acadêmicas são entidades apartidárias e sem fins lucrativas. Inicialmente foi elaborado o Estatuto da Liga para o registro no Conselho de Ligas Acadêmicas, vinculando a Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde. Posteriormente, foi realizado o processo seletivo para a admissão de novos membros ligantes. Na sequência, iniciou-se o planejamento e execução das atividades de ensino, pesquisa e extensão no contexto da saúde mental. Dentre das medidas desenvolvidas pela LANSM no semestre 2020/2 estão os encontros semanais para discussão de artigos científicos sobre saúde mental, bem como debate sobre métodos científicos. Através do Meet, são reunidos com todos os membros para os debates. Além disso, pode-se destacar a escrita de um protocolo de pesquisa intitulado Como Prevalência de Sintomas Depressivos em Estudantes Universitários, uma revisão sistemática. E ainda a elaboração de um projeto de extensão relacionado com a divulgação de podcasts como estratégia de promoção de saúde, de temas sobre saúde mental para a comunidade. Por fim, planejamento de um webinário para o semestre 2020/1, Semana de Saúde Mental. Existe um consenso na literatura de que as ligas acadêmicas contribuem com o crescimento e desenvolvimento do aluno, aprimorando o senso crítico e raciocínio científico. Dessa forma, espera-se que a LANSM seja uma oportunidade para compartilhar conhecimentos que venham a se somar na comunidade, bem como de aperfeiçoar a habilidade dos membros em construir educação e promoção em saúde. Desde já agradeço. Deixe nosso e-mail lansm.ufvjm@gmail.com para esclarecimento de dúvidas e nosso Instagram @lansm_ufvjm. Muito obrigado. Desde já eu já agradeço. Boa tarde, meu nome é Júlia, eu sou graduanda de Medicina na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e estou sendo orientada pela professora Etel Rocha Vieira. Hoje eu vou apresentar um trabalho intitulado A obesidade altera a expressão de CD11B nos monócitos após infecção por dengue vírus. O Ministério da Saúde relatou que entre os anos de 2006 e 2018, houve um aumento de 67,8% no número de adultos com obesidade no Brasil. Ou seja, o Brasil atingiu maior prevalência de obesidade em adultos nos últimos anos, o que é preocupante. Mas o que é a obesidade? A obesidade é uma doença metabólica caracterizada pelo excesso de tecido adiposo disfuncional
que se acumula no corpo quando a ingestão calórica é maior do que o gasto. A condição de obesidade consiste em um estado inflamatório crônico de baixo grau que desregula os sistemas de defesa e pode predispor indivíduos com obesidade ao risco aumentado ou ao agravamento de infecções. Considerando que a dengue é a arbovirose de maior incidência mundial e que o Brasil é responsável por 50% dos casos dessa doença na América Latina, nós decidimos estudar se existe alguma associação entre dengue e obesidade. Dessa forma, o nosso objetivo foi avaliar o efeito da obesidade sobre parâmetros imunometabólicos associados à soropositividade para dengue vírus, dengue, em indivíduos adultos. Quanto à metodologia, trata-se de um estudo transversal retrospectivo, do tipo caso-controle, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, e nós realizamos uma avaliação da associação da obesidade e suas características clínicas à presença de antidengue IgM através de uma amostra de conveniência. A coleta aconteceu entre os meses de setembro de 2017 a junho de 2018, em uma época de pico de dengue, na cidade de Diamantina, em Minas Gerais. Foram selecionadas 49 amostras, com pessoas sem sintomas da doença aguda ou crônica, de ambos os sexos, entre 18 e 42 anos de idade, no estágio convalescente da infecção pelo dengue. Realizou-se avaliações antropométricas com percentual de gordura e massa de tecido adiposo total e visceral, avaliações bioquímicas como triglicerídeos, colesterol total, HDL e LDL, glicose e insulina de jejum, e avaliações celulares e do estado funcional das subpopulações de monócito, que é a expressão de HLA-DR e CD11B, por meio de citometria de fluxo. Quanto aos resultados, nós não encontramos associação entre obesidade e presença de IgM anti-dengue. Os parâmetros antropométricos e bioquímicos não diferiram entre os indivíduos com obesidade IgM anti-dengue positivos e IgM anti-dengue negativos. E não houve diferença na contagem total e diferencial de leucócitos e na expressão de HLA-DR, dada a presença ou ausência do anticorpo para dengue. Porém, quando a gente fez a mediana da intensidade de fluorescência da expressão de CD11B na população e subpopulações de monócitos, nós encontramos que a expressão de CD11B aumentou na população de monócitos totais e nos monócitos clássicos dos indivíduos com obesidade IgM anti-dengue positivos. Em contrapartida, essa diferença não foi observada entre indivíduos eutróficos anti-dengue IgM positivos e IgM negativos. A nossa conclusão foi que os nossos resultados sugerem uma possível associação entre a expressão de CD11B por monócitos, que são as células-alvo do dengue vírus, e a soropositividade para anti-dengue IgM em decorrência da obesidade. Assim, esse estudo levanta questões acerca da contribuição da obesidade para a maior gravidade da infecção pelo dengue e de como monócitos podem ter sua resposta afetada ao vírus na obesidade, demonstrando a necessidade de mais estudos sobre o tema. Esse foi o meu trabalho. Obrigada pela atenção. Olá, o meu nome é Luana Aparecida Soares e vou apresentar o trabalho intitulado Qual é a qualidade metodológica das escalas para distrofias musculares adaptadas para o português de Brasil? Uma revisão de escopo. Os outros autores que contribuíram para a realização deste trabalho são a Keise Carolino de Souza Andrade, o Ricardo Rodrigues de Souza Júnior, o Kaique Cordeiro de Macedo, a Nelcilene Reis Bispo Gonçalves, o Vinícius Cunha de Oliveira, o Hércules Ribeiro Leite e a Thaís Peixoto Gaiade. Bom,
As distrofias musculares são doenças neuromusculares com característica degenerativa e hereditária que levam a uma fraqueza muscular progressiva. Essa fraqueza, por sua vez, acarreta uma série de limitações funcionais, como, por exemplo, a perda da mobilidade. A literatura aponta que essas limitações funcionais decorrentes dessa fraqueza muscular afetam negativamente a atividade e a participação social do indivíduo. Assim, nós precisamos avaliar essas questões funcionais relacionadas a distrofias musculares. Então, precisamos de instrumentos válidos e que sejam confiáveis. Todavia, para a população brasileira, a escolha do instrumento torna-se um desafio, devido à necessidade de uma tradução, adaptação e teste rigoroso das propriedades psicométricas. Podemos entender as propriedades psicométricas como 3 grandes grupos, que são a validade, a confiabilidade e a capacidade de resposta. Assim, o objetivo do nosso trabalho foi investigar as propriedades psicométricas dos instrumentos traduzidos e ou adaptados para o português do Brasil, que avaliam os componentes de atividade e participação da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, a CIF, na distrofia muscular. Trata-se de uma revisão de escopo, em que a pesquisa foi realizada desde o início até o dia 23 de maio de 2020. Não houve restrição de data ou de idioma. A estratégia de busca foi realizada nas seguintes bases de dados: Medline, AMED, PaceInfo, Dita e Embase, utilizando 2 grandes grupos como descritores, relacionados com a distrofia muscular e propriedades psicométricas. Artigos adicionais foram incluídos por meio da busca manual e mapeamento das listas de referência. Na sequência, todas as referências obtidas foram exportadas para o programa EndNote, onde 2 revisores independentes realizaram a remoção das duplicatas, a seleção de títulos e resumos e a seleção de texto completo. Qualquer divergência foi resolvida por um terceiro avaliador. Na sequência, após selecionar os estudos, os 2 revisores, de forma independente, extraíram os dados sobre as características e as propriedades psicométricas investigadas nos artigos e avaliaram os instrumentos utilizando o COSMIN. Nossos resultados mostraram que 6.675 artigos foram identificados na nossa busca, mas 8 artigos foram incluídos na busca manual. Após exclusão de duplicata, após análise de títulos e resumos e de texto completo, apenas 10 estudos foram considerados elegíveis e incluídos nesta revisão. Esses estudos estavam investigando 4 escalas diferentes, que por sua vez são a escala motora funcional Ellen Classification, a medida da função motora, a escala de avaliação de North Star e a escala de avaliação funcional para a distrofia muscular de Duchenne. Vale ressaltar que as 3 primeiras apresentaram o processo de validação transcultural. A escala de avaliação funcional para a distrofia muscular de Duchenne, como foi desenvolvida no país, não precisou passar por esse processo. Além disso, cabe ressaltar que essa escala apresenta 4 domínios: sentar e levantar da cadeira, sentar e levantar do solo, subir e descer escadas e o domínio marcha. Os artigos consideraram cada domínio como se tratasse de um instrumento diferente, e assim também consideramos na nossa revisão sistemática. Os nossos achados com base no COSMIN foi que nenhum instrumento teve suas propriedades psicométricas totalmente avaliadas, todas as propriedades avaliadas, e o nível de evidência variou de baixo a muito baixo, devido sobretudo ao tamanho amostral. Somente o domínio D2 e D4 da escala de avaliação funcional para a distrofia muscular de Duchenne
apresentou um melhor nível de evidência, variando de moderado a alto. A partir desses resultados, nós propusemos uma árvore de decisão para auxiliar o clínico a selecionar a melhor escala de avaliação, considerando se ele quer avaliar uma única habilidade ou várias habilidades, bem como se ele quer avaliar o qualificador capacidade ou desempenho. E na margem inferior, nós apresentamos as propriedades que já foram investigadas de cada instrumento e a sua qualidade, com base no grade. Assim, podemos concluir com esse estudo que as escalas validadas para o português brasileiro não incluem todos os domínios de atividade e participação da CIF, ficando restrito ao domínio mobilidade. Além disso, o domínio D2 e D4 da escala de avaliação funcional mostraram o melhor nível de evidência, considerando a qualidade metodológica, os critérios de qualidade e o nível de evidência. E os resultados dessa revisão evidenciaram que as escalas identificadas apresentam potencial para serem recomendadas para uso. Porém, ainda requerem mais estudos de alta qualidade metodológica que investiguem as propriedades psicométricas dos instrumentos de atividade e participação em pessoas com distrofia muscular na população brasileira. Agradecemos ao FVJM e nosso muito obrigada. Boa tarde, meu nome é Fernanda, eu sou graduanda de Medicina da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em Diamantina, e estou sendo orientada pela docente Etel Rocha Vieira. Hoje nós vamos abordar o tema Obesidade e Dengue, a possível ameaça conjunta de duas condições epidêmicas. A obesidade é hoje considerada um problema de saúde pública no mundo inteiro, e no Brasil essa situação não é diferente. Segundo os dados do IBGE de 2019, cerca de 61,7% da população brasileira é considerada como tendo sobrepeso e 26,8% dessa população tem a característica de obesidade. E qual é o impacto disso? A obesidade, o aumento da gordura corporal, ele está associado a um desenvolvimento de comorbidades, em razão do desbalanço fisiopatológico, hormonal e imune provocado pela situação do excesso de gordura corporal. Além disso, a gente tem um estado de inflamação crônica de baixo grau, que também é característico da obesidade. Esse estado de inflamação constante, crônica, mesmo que de baixo grau, ele está relacionado com o agravamento de infecções virais, tais como Covid-19, a influenza H1N1, e agora vem sendo estudado a relação desse estado de inflamação com o agravamento da infecção por dengue. A gente tem que a obesidade compromete o sistema imune, e com isso a gente tem que a defesa fica prejudicada, fazendo com que seja mais possível o desenvolvimento da dengue grave. E é importante a gente notar que o Brasil ele tem 50% dos casos de infecções por dengue vírus na América. Então, você tem uma condição epidêmica, que é a obesidade, e outra condição epidêmica na nossa região tropical, que é o Brasil. Com isso, o objetivo do nosso estudo foi realizar uma revisão narrativa de estudos que investigaram a relação entre a obesidade e a infecção por dengue vírus. Assim, foi feito um estudo na plataforma do PubMed, em que foram utilizadas as palavras-chave obesity e dengue, e aí foram separados artigos originais, revisões sistemáticas e meta-análises. Por fim, foram selecionados 9 estudos, e a gente vai apresentar os resultados aqui. Com isso, o estudo conduzido por Tan et al. Em 2018 utilizou pacientes acima de 12 anos de idade, tanto homens quanto mulheres, incluiu indivíduos obesos e eutróficos que testaram positivo para a proteína NS1 do dengue vírus. Então, foi obtidos os resultados de que os indivíduos com obesidade obtinham um maior tempo de internação quando infectados pelo dengue vírus, um aumento do hematócrito, da creatinina e das enzimas hepáticas,
além de uma diminuição de plaquetas. Essa diminuição de plaquetas é muito importante porque a dengue é caracterizada também, né, por diminuir a plaqueta. Então, se você tem uma diminuição adicional, você tem uma maior probabilidade, né, de desenvolver uma dengue severa, que é caracterizada, né, por quadros de hemorragia. Além disso, a gente tem um estudo de Sul-Kipling, né, conduzido na Malásia em 2021, que incluiu pacientes infectados por dengue vírus, né? Nesses pacientes, a gente tem que 15,6% desses pacientes, né, tinham prevalência de obesidade. E esse estudo concluiu que quanto maior o IMC, maiores as chances de desenvolver dengue grave nos primeiros dias de infecção. Além disso, ele também concluiu que o IMC maior do que 25 kg por metro quadrado gera uma alteração, né, do hematócrito, né? E essa alteração do hematócrito está relacionada também com uma maior severidade da dengue. E com os outros estudos, a gente reparou que ainda temos, né, divergências, né, nesses resultados, principalmente em razão de algumas limitações, né, tais como a utilização de crianças em vários desses estudos, né? Então a gente acaba tendo poucas, né, revisões com a utilização de adultos. E, além disso, uma heterogeneidade da classificação, tanto da dengue, né, severa, os seus graus de severidade, e dos graus de obesidade. Porém, os estudos, né, que mostram, né, essa associação da obesidade com uma infecção viral por dengue mais grave, e também por outras infecções virais, né, indicam uma necessidade de monitorar esses pacientes com maior atenção, né, numa possível infecção por dengue que eles possam ter, né? Com isso, a gente conclui que muito ainda deve ser estudado sobre o assunto e a gente tem que vários estudos abrem um caminho para indicar, né, que há uma relação entre a obesidade e o agravamento de infecções. Só que no Brasil a gente ainda tem escassez desses estudos, né? Então é necessário um maior aprofundamento da questão e é necessário maior incentivo, né, visto que o Brasil é um país que tem uma alta quantidade de infecções por dengue, além também, né, de uma grande população com sobrepeso ou com obesidade. Muito obrigada pela atenção. Meu nome é Ana Clara da Silva Dias. Sou graduanda do curso de Odontologia da Faculdade Patos de Minas e irei falar sobre o conceito, tratamento e causas da litose, um estudo transversal com discentes da odontologia. O que é a litose? Ela é uma condição de etiologia multifatorial, conhecida popularmente como odor desagradável que é exalado pela cavidade oral e nasal. Ela pode acontecer em qualquer gênero, em qualquer idade. Ela tem as causas psicológicas, fisiológicas, sistêmicas e orais. Ocorre principalmente por causa da degradação de micro-organismos na cavidade oral. Os tipos de halitose são basicamente dois, a genuína e a pseudohalitose ou halitofobia. A genuína ela pode ser dividida em duas, a patológica e a fisiológica. Já a halitofobia é a falsa sensação de halitose. Por causa da sua condição multifatorial, o seu diagnóstico é difícil. Entretanto, existem alguns métodos para o diagnóstico, como o Alimber, o teste organoléptico e também a cromatografia gasosa. O seu tratamento consiste basicamente em reduzir a quantidade de micro-organismo presente. O objetivo do trabalho foi avaliar o nível de conhecimento de graduandos e pós-graduandos sobre a definição de halitose, o tratamento, o diagnóstico e os diferentes tipos existentes. A metodologia utilizada foi um estudo transversal, através de um questionário online, onde são extraídos dados que possibilitaram identificar se os discentes têm um conhecimento adequado sobre o diagnóstico, as causas e os possíveis tratamentos da halitose. Foi disponibilizado um questionário online via e-mail para faculdades públicas e privadas do país, entretanto, as faculdades participantes somente foram as do Sudeste brasileiro. O critério de inclusão consistia
em o participante aceitar participar da pesquisa e responder as questões. E o de exclusão, o participante não aceitava participar da pesquisa, mesmo respondendo todas as alternativas. Com os resultados, nós fizemos gráficos e com isso observou-se que o gênero predominante foi o feminino, que a maior parte dos indivíduos participantes foi da FPM, a Faculdade dos Pesquisadores. Os participantes que mais estavam presentes na pesquisa foram alunos de graduação, 65% foram da FPM. Na tabela 1 podemos ver o grau de instrução dos participantes e no gráfico 5 já observamos que 94% dos indivíduos afirmam conhecer e saber o conceito da halitose. Entretanto, quando perguntado sobre a definição de halitose, 61% respondeu que não é grave, o que sabemos que é uma causa grave, contradizendo assim com as respostas. Já 74% dos indivíduos consideram a halitose uma doença e 86% acredita que tem cura. Entretanto, a literatura afirma que, como a halitose não tem cura, ela não é uma doença e existe sim um tratamento para a halitose. 66% dos indivíduos sabem diagnosticar a halitose. Entretanto, quanto aos aparelhos existentes de diagnóstico, apenas 57% dos pesquisados responderam que existem aparelhos, contradizendo assim o que foi falado. No gráfico 9, podemos ver que indivíduos sabem como prevenir a halitose. 88% sabem como prevenir. Entretanto, na tabela 5, podemos ver que 79% afirma que somente escovar os dentes e língua depois de comer, uso do fio dental e evitar alimentos podem ajudar no tratamento da halitose. Mas no tratamento não é só isso, o tratamento consiste na diminuição dos micro-organismos presentes. Sobre as possíveis causas da halitose, 43% afirmou que todas as alternativas são verdadeiras. Como sabemos que ambientais, hereditários são falsos, contradizendo assim sobre o diagnóstico, que elas sabem diagnosticar, né? E para saber o diagnóstico, você precisa saber o tipo de halitose existente. No gráfico 10, podemos observar a quantidade de indivíduos que correlacionam a halitose com o estômago, 57%. A literatura afirma que menos de 10% da halitose é originária do estômago e que a maioria é sim originária da cavidade bucal, contradizendo assim o gráfico 5, que afirma que sabe sobre a halitose, que 94% afirma que sabe sobre a halitose. No gráfico 12, 82% considera que chiclete e LX podem eliminar a halitose, consideram que não. Já 86% afirma que a saliva compromete o mau hálito e que o bochecho com álcool, 67% afirma que altera o álcool e 90% afirma que o excesso de medicamento pode causar halitose. Assim também como a bebida alcoólica, 86%, e o fumo, 98%. Então, com isso, o que nós pesquisadores observamos? Que a halitose afeta milhares de pessoas no mundo inteiro, tem prevalência em qualquer gênero. E para ter sucesso no tratamento, é necessário um bom e correto diagnóstico sobre os tipos, as causas da halitose. E com isso, nós observamos também, conforme o gráfico 5, que a maioria acredita que sabe diagnosticar a halitose, sabe sobre a doença, afirmam que é doença, né, que na verdade não é, sabem como prevenir, sabem que os aparelhos que não existem, né? Então, com isso, observou-se um grande despreparo dos participantes acerca do assunto.
uma falta de conhecimento básico acerca do assunto, né? Então, nós sugerimos que em trabalhos pósteros sejam feitos um protocolo com diagnóstico, com os tipos de halitose, a fim de facilitar os profissionais para se tornarem mais capacitados. E também sugerimos que a halitose seja inserida no curso de graduação de odontologia, na grade curricular, para que assim possa capacitar melhor os profissionais. Boa tarde a todos, meu nome é Aline Moreira, sou discente de mestrado do programa SASA, Saúde, Sociedade e Meio Ambiente. Irei dar início à apresentação sobre a investigação do impacto gerado pela Rede Cegonha sobre os partos cesárea no Brasil e na macro-região de saúde Jequitinhonha, Minas Gerais. Os autores desse trabalho sou eu, Aline Moreira Cunha Monteiro, Evanildo José da Silva, Paola Aparecida Alves Ferreira e Leida Calegário de Oliveira. O interesse em realizar essa pesquisa veio do meu trabalho de mestrado, que foi sobre a avaliação da casa da gestante bebê e puérpera, devido à necessidade de entender e conhecer sobre o impacto da Rede Cegonha. Com isso, o nosso problema de pesquisa foi: a Rede Cegonha gerou impacto sobre o número de partos cesáreos realizados no Brasil e na macro-região de saúde Jequitinhonha? Sendo que o objetivo desse trabalho foi investigar o impacto da implantação da Rede Cegonha sobre o número de partos cesárea realizados no período de 1994 a 2019, no Brasil, comparativamente à macro-região de saúde Jequitinhonha. Essa pesquisa ela foi diagnóstica, de caráter exploratória, por meio da coleta de dados no Sistema de Informação sobre Mortalidade. Os participantes vieram de dados secundários que alimentam esse sistema de informação, no qual foi possível ter acesso a dados de gestantes do Brasil e da macro-região de saúde Jequitinhonha, no período de 1994 a 2019. A abordagem foi qualitativa, a análise foi em relação à curva de tendência e esses resultados foram representados por meio de gráfico de linhas. Atualmente, o Brasil ele ocupa o segundo lugar com maior taxas de cesáreas no mundo, ficando atrás somente da República Dominicana. Esses dados eles reforçam a importância de estudos voltados para essa temática. E em 2011 foi implementado a Rede Cegonha, que é uma estratégia que veio reestruturar a atenção materna e infantil, trazendo indicadores estratégicos para esse cuidado, além de incentivo financeiro para a redução das taxas de cesáreas. Lembrando que essas altas taxas de cesáreas, elas refletem na realização de procedimentos desnecessários que podem contribuir para a morbimortalidade materno-infantil, reforçando a importância da utilização de novos modos de cuidado e de gestão no campo obstétrico neonatal. Diante desse cenário, estudos recentes vêm trazendo sobre o reconhecimento do parto como um processo natural que ele é, além de reflexões sobre as intervenções desnecessárias. Então, na figura 1, nós temos o primeiro resultado, que foi com relação ao número de parto cesáreo ocorrido no Brasil, em que foi dividido em 2 períodos, o período antes da implementação da Rede Cegonha e depois da implementação da Rede Cegonha, né? Nós optamos em fazer a análise pela curva de tendência devido à oscilação desses dados e também pela influência do crescimento populacional. Também observamos uma tendência crescente de mudança ao observar esses dados. Então, podemos perceber que no período antes da implementação da Rede Cegonha, que foi de 1994 a 2011, tivemos uma tendência de aumento das taxas de cesáreas. Após essa implementação, a curva que estava ascendente, ela decresce, né, mostrando
mostrando a importância que foi as ações, a implementação dessa rede cegonha, né, com uma tendência de diminuição desses números. Já na figura 2, nós temos os números de partos cesáreos ocorrido na macro-região de saúde de Jequitinhonha, que também foi dividido em 2 períodos, período antes e após a implementação da rede cegonha. Ao observar a figura, podemos perceber que tivemos os mesmos resultados que os dados do Brasil, mas de forma menos expressiva. Mas é importante lembrar que, apesar de ter sido de forma menos expressiva, tivemos resultados positivos, né, por causa da diminuição, esses dados eles permaneceram constantes e próximos, então mostrou a efetividade dessas ações. Então, diante disso, né, esse trabalho ele permitiu concluir sobre o impacto significativo da implementação da rede cegonha sobre o número de partos cesáreos nos 2 locais de pesquisa, tanto na macro-região de Jequitinhonha e também no Brasil. Mostrou também a efetividade dessas ações que foram propostas e sobre a importância do monitoramento para ampliar esses resultados, reduzir de forma expressiva os procedimentos desnecessários, preservando a vida. Então, aqui nós temos as referências e o nosso agradecimento.